Esse podcast foi gravado pela professora Camille Matos, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Esse é um podcast de matemática sobre modelagem algébrica de problemas. Eu sou a professora Camille, do Ângulo Sorocaba. Este é um assunto referente às aulas 6 e 7 do curso pré-vestibular extensivo Noite. Vamos lá? Pessoal, quando nós falamos, em modelagem matemática, vou fazer uma comparação com modelagem na indústria. Então, quando nós vamos confeccionar uma roupa, na indústria a gente cria um molde inicial, o que chamamos de modelagem. Essa modelagem necessita ter algumas medidas principais que irão orientar o processo de confecção. Por exemplo, a medida da cintura, a medida do busto, do quadril, etc. São essas medidas que definem a modelagem de tamanhos, por exemplo, tamanho P, tamanho M, tamanho G, XGG, 42, 46, 48, etc. Então, quando nós vamos confeccionar uma roupa, na indústria, a gente cria um molde, um modelo, uma modelagem inicial, ok? Na matemática, dessa forma, isso ocorre na modelagem algébrica também. Nós utilizamos diretrizes principais, uma sequência de passos para resolver situações e problemas. Existe um matemático húngaro, George Polya, que sugere 4 passos para resolvermos as situações problemas através da modelagem. Esses 4 passos são os seguintes. Primeiro, entender o problema. Segundo, desenvolver estratégias. Terceiro, executar a estratégia. Quarto, revisar a solução obtida. No primeiro passo, quando falamos em entender o problema, é quando devemos encontrar as informações matemáticas do problema, o que costumo brincar com vocês. Passa do português para o matematiquês. Nesse momento, nós devemos fazer anotações, esquemas, tabelas, expressões algébricas, nomear incógnitas para cada situação problema. Okay? É nesse momento que a gente lê o problema, interpreta e vai fazendo as anotações. É a primeira parte, entender um problema. Sempre, se necessário, voltar à leitura do problema e verificar se essa tradução, o passar do português para o matematiquês, foi feito de maneira coerente. Após isso, teremos obtido uma expressão matemática que traduz esse problema, podendo assim determinar que estratégia usaremos para resolvê-lo. Por exemplo, um problema que se traduz em uma equação de segundo grau, podemos usar estratégia para a resolução, a chamada popularmente fórmula de Bhaskara, ou ainda utilizar fatoração. Decidido como e resolvida essa expressão, que aí já é o passo 3, executar a resolução, executar a estratégia, em que o problema foi traduzido, então a gente vai gerar uma expressão, você decide como você vai utilizar para resolver essa expressão, que técnica matemática. Depois que você faz isso, você resolve o problema e aí você já vai cair no último passo. Após ter feito essa resolução, você revisa a solução obtida. É quando devemos verificar se a resposta que tivemos condiz com o que o problema quer. Por exemplo, ainda que em relação à equação do segundo grau, que veio de um problema de idade. Então, por exemplo, você tem um problema de idade, você fez toda a análise, entendeu o problema, esquematizou as expressões e deu uma equação do segundo grau. Resolveu essa equação do segundo grau. As raízes dessa equação, os resultados do valor da incógnita que você chamou de x, que estão representando essa idade que você quer descobrir, se elas fossem, por exemplo, 10 e menos 16. A resposta menos 16 não convém a esse problema. Por quê? Porque menos 16 não tem idade negativa. Então, a única solução para esse seu problema de idade seria o 10. Então, esse último passo é, depois que você termina de resolver a equação, você verifica, dentro do que o problema pediu, se todas as respostas obtidas são soluções para esse problema.
ok? Deem uma olhadinha nos exercícios, nos exemplos que tem no livro-texto, tá? No livro de vocês de exercício. Espero ter ajudado vocês um pouquinho mais nesse entendimento. Obrigada pela atenção. Abraço da Camille e nos vemos em breve.